Olá, nossa aula de arte hoje vai ser sobre o Egito Antigo. Vamos dar um enfoque na religião e na cultura. O Egito Antigo, ele basicamente nós temos que colocar que a religião ela tem uma grande influência em toda a estrutura da sociedade, toda essa população, né, do Egito Antigo. Por quê? Porque os ritos, os mitos também, toda essa religião, ela influencia na forma como essa sociedade vai funcionar, né? Para começar, temos dois princípios, né, que permeiam essa religião. O primeiro princípio seria o princípio de Ma'at, que é o princípio que diz que toda pessoa deve ter uma vida correta e dentro de uma certa moral, vamos dizer assim. Para a gente manter, no caso, para essa pessoa ter que manter essa existência harmônica, no caso, com a natureza, com essas pessoas também dessa sociedade. E o segundo princípio seria o princípio de Heka, que está relacionado com esse uso da mágica, né? A mágica, e ele afirma a importância dessa mágica na criação do mundo, na manifestação de todo o poder, né, dos deuses. Então, esses dois princípios eles eles permeiam essa religião. E aí existe um panteão de deuses, né? Temos deuses da fertilidade, como Ísis, temos Horus ou Ra, né, que é o deus Sol, o deus principal desse panteão. Temos Anubis, o deus dos mortos. Temos Maat, que no caso faz também referência a esse conceito. Maat é a deusa da justiça, então ela é ligada à moral, né, essa conduta. Bastet, que é a deusa dos gatos, também da fertilidade. A gente também tem esses gatos, né, como deuses. A gente vai ver mais pra frente por que disso. Para a aparição desses deuses, para essa aparição desses deuses, essa representação desses deuses, temos três formas de representação. Na primária, na criação do Egito, o culto aos deuses, ela aparecia de uma forma zoomórfica. O que seria? Zoo vem da palavra animal, né? Mórfico, forma. Então, forma animal. Então, os deuses, eles eram vistos nos animais e eles eram retratados como animais que existem no Rio Nilo, né? E que eles eram muito perigosos, mas também muito adorados, né? Então, depois, isso vai mudar um pouco. Então, a gente vai ver que esse culto ele vai mudar de zoomórfico para antropomórfico. Antropo vem de homem, antropos, né, do grego, mórfico, forma também, de novo, né? Então, antropomórfico. Então, esse culto ele vai começar a mudar. Ele vai começar, as pessoas vão começar a ver os deuses também como humanos, né? Também para ter essa aproximação do divino com, né, com o ser, né, o ser humano. Para ter essa identificação. E aí, depois passa por uma outra forma de mudança, uma outra mudança nesse panteão, em que essa representação ela passa a ser os dois. Então, a gente surge a forma antropozoomórfico, né? Antropozoomórfico, que seria forma humana e animal ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver deuses com corpo de humanos, mas a cabeça, por exemplo, Bastet, a deusa dos gatos, da fertilidade. Então, ela vai aparecer com o corpo de humano e a cabeça de gato. Ra vai aparecer com o corpo de humano e a cabeça de uma águia, de um falcão. Já Anubis, que é o deus dos mortos, ele era visto como um cachorro, né, um cão. Ou um chacal, né, que é também um cachorro meio lobo, que ele era responsável ele é responsável pela limpeza. É um animal que come as carniças, come essas coisas, ele revira os túmulos também. Então, era visto como Deus dos mortos, porque ele estava buscando, né, esses mortos, né, para uma coisa. Então, ele passa também a ter a cabeça de chacal, ou cabeça de cão, e o corpo de humano, né? E aí a gente vai vendo esses animais, esses deuses, né, numa cultura, aplicado numa cultura. Então nós vemos o deus Ra sendo responsável pelo sol que está ali sempre aquecendo, sempre
fertilizando também a terra, né, mantendo o calor da terra, né? E aí depois vemos a deusa Ísis, deusa da fertilidade, vemos esse Anubis como deus dos mortos, e aí a gente faz essa ligação também com o culto da vida pós-morte. A pessoa, ela vai passar pelo esse momento da morte, mas ela vai renascer. Então, cria-se um culto em que as pessoas eram mumificadas, né? Essa mumificação, ela ocorria por um período de 70 dias, né? Em que o embalsamamento, ele acontecia, era tirado os órgãos dessa pessoa, desse morto, né? Era colocado em vários frascos ali, né? Cada frasco ali com um órgão, que ficaria ali, porque o culto dizia que essa pessoa iria voltar à vida e iria precisar desses órgãos vitais. Então, era colocado ali também próximo do sarcófago, né? Assim também como ouro, incenso, mirra, todas as coisas, esse aparato que eles iam precisar. Esse culto, ele é um culto voltado também para essa monarquia, porque a gente lembra que a sociedade, ela tinha uma hierarquia, né? Então, o faraó, teria os sacerdotes, tem os escribas, tem os guardas, os chefes, né? Por último, os escravizados. A gente vai ver que muitas das pessoas não tinham riquezas para um embalsamamento, para uma mumificação, né? Para custear isso, né? E aí a gente vai ver nisso essa coisa da mumificação muito presente na realeza, né? Nos faraós. E aí é a partir disso que vai surgir as pirâmides também.